Vamos ao nosso momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus, o nosso devocional. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem bíblica que se encontra aqui em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 8. Diz o seguinte: Coabitou Adão com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhes disse o Senhor: Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Então aqui a Bíblia conta a história do primeiro homicídio da raça humana, fruto da queda do homem no jardim do Éden. E o que podemos tirar como aprendizado dessa história? Que o que Deus é para mim, eu demonstro naquilo que eu ofereço para Deus. Enquanto Abel procurava agradar a Deus, Caim queria que Deus se agradasse dele. E há uma diferença enorme aí. Porque o religioso, no fundo, quer que Deus se agrade dele. Então ele procura seguir todos os rituais religiosos, ele vai para o culto, ele ora, ele canta louvores, ele lê a Bíblia, ele tem o seu momento, mas no fundo ele quer que Deus se agrade dele do jeito que ele está. Então, através da sua oferta, ele quer simplesmente ser aceito por Deus pela sua oferta. O que Deus é para você, você demonstra naquilo que você oferece para Deus. E o que você tem oferecido para Deus? Resto do seu tempo, resto do seu dia. Você vive um estilo de vida pecaminoso que desagrada a Deus e depois vai cumprir os seus rituais na igreja para que Deus te aceite. Não funciona assim. Enquanto Abel procurava viver uma vida que agradasse ao Senhor, um estilo de vida que agradava a Deus, Caim, por sua vez, queria que Deus o aceitasse pela oferta dele. E assim é o religioso. Ele procura ser aceito por Deus pelas suas obras. E não funciona assim. Qual era o problema de Caim? Está aqui no versículo 16. Retirou-se Caim da presença do Senhor. As pessoas vivem fora da presença do Senhor, um estilo de vida pecaminoso, vivendo só para si e depois querem ser aceitas por Deus. Sabe qual é a consequência disso? Vou ler aqui um versículo que está aqui em Salmo 9, versículo 17, que diz o seguinte: Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus serão lançados no inferno. A consequência é o inferno. Muitas pessoas levam um estilo de vida onde não lembram que Deus existe, ou apenas lembram de Deus num momento. Que momento é esse? No momento quando estão na igreja, quando estão cumprindo os seus rituais. Lembro de Deus na hora da oferta lá na igreja, lembro de Deus na hora do louvor, lembro de Deus na hora de uma luta, de uma adversidade, na hora da doença. Aí elas lembram de Deus. Lembro de Deus só num momento, mas durante todo o resto esquecem que Deus existe. Isso é Caim, isso é o espírito de Caim. Enquanto Abel era espiritual e procurava viver para agradar a Deus, Caim era carnal e queria que Deus se agradasse dele sem que nenhuma mudança tivesse acontecido na vida dele. Por quê? Porque aqui, Deus falou com Caim, no versículo 7, onde Deus diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O problema é que as pessoas não querem mudar. Deus foi até Caim, e Caim desprezou o alerta de Deus. Não despreze o alerta de Deus. Se você está para praticar aquele pecado, não pratique. Cabe a você dominar esse desejo, a Bíblia diz. Eu não sei qual é o desejo, se é da mentira, se é do adultério, se é da falsidade. Se você está armando para alguém, se você está maquinando, vivendo uma malícia
uma vida maliciosa? Eu não sei, mas a Bíblia diz, Deus fala que cabe a você dominar. O seu desejo não tem o domínio sobre você. E mesmo que você tenha praticado algum desses pecados, Deus chama você ao arrependimento. Você pode se arrepender. E o que é o arrependimento? É mudança de vida, mudança de trajetória. Se você mentiu, você não vai mentir mais. Se você adulterou, não vai adulterar mais. Se você tinha um estilo de vida pecaminoso, você agora vai viver para agradar a Deus e evitando tudo aquilo que é pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então você é o quê? Você é Abel, espiritual, e que vive para agradar a Deus? Ou você é Caim, carnal, e que vive para agradar a si mesmo e para satisfazer os seus desejos? Esse é o problema da humanidade de hoje. Vivem para si, cada um querendo viver para agradar a si mesmo. O problema de Caim, ele nunca viu que era ele mesmo, era o seu comportamento, era aquilo que estava dentro do coração dele, a maldade que estava no coração dele. Ele nunca enxergou isso. Ele enxergava, era em Abel. Então ele queria destruir Abel. Assim são as pessoas ruins. Muitas vezes, em vez de procurar mudança, elas querem impedir os bons de praticarem a bondade. Em vez de viver para agradar a Deus e procurar transformar o seu estilo de vida em um estilo de vida que agrada a Deus, elas querem impedir aquelas pessoas que estão vivendo para agradar a Deus que assim o vivam. Então cabe a você decidir se nessa vida você vai viver como Caim ou como Abel, se você vai ser espiritual ou carnal, se você vai querer ser aceito por Deus só pelas suas ofertas, ou se você quer um estilo de vida ao qual você vive para agradar o Senhor. E aí, se você vive para agradar o Senhor, sabe o que vai acontecer? Está aqui no versículo 4, bem no finalzinho do versículo. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Deus vai se agradar de você, porque você se agrada do Senhor. Ou você quer ser como Caim, um crente carnal, ao qual Deus não se agrada? Porque Deus não se agradou nem de Caim, do seu estilo de vida, e nem da sua oferta. E aí você que decide se vai ser como Caim ou como Abel. Esse foi o nosso momento de reflexão de hoje. Voltaremos amanhã com mais um momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus, o nosso devocional.